Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Então, dando continuidade à nossa disciplina, Direitos Humanos e Diversidade, hoje nós vamos entrar no problema conceitual dos direitos humanos. O que são direitos humanos? Nós percebemos que essa não é uma pergunta tola, é uma pergunta necessária, é uma pergunta importante, porque exatamente definir o que são direitos humanos acaba muitas vezes não comunicando às pessoas, principalmente as pessoas que mais deveria comunicar. Antes de nos perguntarmos o que são direitos humanos, talvez seja importante nós fazermos a via reversa, tá? Perguntarmos o que não são direitos humanos. Porque nós vemos por aí, seguidamente, pessoas que têm uma interpretação, uma percepção, uma relação com a ideia de direitos humanos estigmatizadora, preconceituosa talvez, desvinculada daquilo que as pessoas que atuam em prol dos direitos humanos, ativistas de direitos humanos, entendem como direitos humanos. E essa dificuldade de conceituação de direitos humanos, que passa pela ideia do que não são direitos humanos, faz parte também dos motivos pelos quais nós vemos uma série de ativistas de direitos humanos sofrerem tantas perseguições. O Brasil é um dos países onde mais nós vemos violações aos direitos de ativistas de direitos humanos, perseguições a ativistas de direitos humanos. O Brasil é um dos países que mais nós vemos mortes de ativistas de direitos humanos. Muito se deve, talvez, quem sabe, a dificuldade de se conceituar direitos humanos porque as pessoas entendem direitos humanos por aquilo que eles não são. E o que não são direitos humanos? Vamos pensar, se nós pensarmos aí dentro do rol de pessoas que estão à nossa volta e que muitas vezes têm essa percepção estigmatizante do que vem a ser direitos humanos, entende? O que nós podemos pensar? Campeoníssima de todas, a primeira percepção que nos vem à mente é daquelas pessoas que entendem que os direitos humanos é coisa de bandido, né? Que os direitos humanos atuam em prol de salvaguardar direitos de criminosos, proteger criminosos, passar a mão na cabeça das pessoas que cometem crimes e entram na carreira criminosa. Isso não são direitos humanos, né? Evidentemente, os direitos humanos não tenta desresponsabilizar as pessoas que ingressam por algum motivo na carreira criminosa. Mas evidentemente que um olhar dedicado, delicado e sensível aos direitos humanos precisa compreender que o crime é um fenômeno complexo. Nós temos aí a criminologia para nos ensinar isso, né? As pessoas ingressam na carreira criminosa por inúmeros motivos, por inúmeras circunstâncias, e os criminólogos em geral entendem que não é possível definir o que faz com que alguém entre na carreira criminosa. Nós temos pessoas aí de alto poder aquisitivo, crimes de colarinho branco, pessoas aí com escolaridade, sem escolaridade, pessoas das mais variadas circunstâncias que ingressam na carreira criminosa. Mas há um consenso dentro da criminologia que a desigualdade social é um elemento importante dentro aí de proporcionar uma circunstância propícia a um aumento da criminalidade. Então, o primeiro movimento para tentar discutir pela via reversa o que não são direitos humanos é pensar isso, né? Os direitos humanos, ele não trabalha em prol de salvaguardar e manter impune pessoas que cometeram crimes. Mas sim, os direitos humanos dizem respeito a que essa pessoa que cometeu um crime, ela tenha um processo penal digno, um judiciário que atente às garantias processuais penais que essa pessoa que está respondendo o processo penal tem direito, que caso ela seja condenada, ela tenha dentro do horizonte prisional a sua dignidade garantida, que ela não fique num presídio superlotado, presídio que numa cela que caberia 3, 4, 5 pessoas com 40, né, que nós vemos aí não só no Brasil, mas em muitos lugares. Então,
essa primeira definição, essa primeira irresignação contra essa definição estigmatizante de que os direitos humanos é coisa de bandido, na verdade ela acaba não se sustentando e ela acaba sendo reproduzida exatamente por pessoas que não fazem a menor ideia do que são direitos humanos. Porque se nós temos um horizonte constitucional que prevê garantias constitucionais, se nós temos um processo penal e um direito penal que dizem as regras do jogo, o que os ativistas de direitos humanos tão somente querem é que isso seja cumprido e que essa pessoa que cometeu um crime responda sim pelos seus atos, mas dentro de uma potencialidade de cumprimento da pena que não venha a aferir os seus direitos humanos. Então, essa definição que nós vimos por aí, na discussão de boteco, costumo dizer, né? Da terna, ratinho, nos churrascos de fim de semana, a gente vê muito essa ideia associada a direitos humanos como direitos de proteção do bandido, que é uma percepção preconceituosa e que não foge do nosso horizonte acadêmico, mas nós temos que estar preparados para discutir sobre isso. Uma segunda não definição do que são direitos humanos que nós vemos por aí muitas vezes. É muito comum as pessoas dizerem, associarem, que direitos humanos é algo relacionado a uma determinada classe social. Direitos humanos para defender pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, etc. Evidentemente, os direitos humanos, eu vou falar com você sobre isso daqui a pouco, evidentemente os direitos humanos têm uma relação, sim, com aquelas pessoas que nós vemos como socialmente minoria, né? E as pessoas pobres, por mais que elas sejam a maioria, em termos de potencialidade de fazer valer seus direitos humanos, elas estão em minoria. Mas também não diz respeito a pensar direitos humanos somente no horizonte de diversidade e classe social. Então não é coisa de bandido, não é coisa de pobre. Outra definição que nós vemos por aí é que os direitos humanos seriam uma bandeira levantada por um segmento ideológico específico. Os direitos humanos diz respeito àquele grupo ideológico que levanta aquelas bandeiras por se identificar com aquela ideologia política específica. Associada, por exemplo, a ideais sociais, muitas vezes associada à esquerda. E nós vamos falar sobre isso quando nós falamos da afirmação histórica de direitos humanos, que vem a ser esquerda e direita. É uma discussão bem importante. Mas se nós pensarmos em ponto de vista da afirmação histórica dos direitos humanos que nós vamos falar, os direitos humanos não começou no século XVIII com as revoluções burguesas, mas as revoluções liberais do século XVIII, elas tornam mais denso o debate sobre direitos humanos. Então, se nós falarmos em termos ideológicos, os direitos humanos não servem especificamente a nenhuma ideologia. Logo nessa contradefinição, o que não são direitos humanos? Direitos humanos não é coisa de bandido. Direitos humanos não é coisa de pobre. Direitos humanos não é coisa de determinados grupos ideológicos específicos. Direitos humanos é coisa de gente. Direitos humanos diz respeito a todos os seres humanos na sua condição de humano enquanto tal. Então, por aí nós tentamos falar um pouco a respeito da via reversa. Pensem vocês aí em casa, a gente pode continuar o debate. O que vocês escutam falar por aí, tentando falar direitos humanos é coisa disso, coisa daquilo, que não são direitos humanos, ou que diz respeito a pensar de uma forma mais plural os direitos humanos. Porque sim, os direitos humanos, ele diz respeito a pensar sobre a pessoa que cometeu um crime e vai responder um processo penal, que deve ter garantias processuais, e que também deve ter garantido a sua dignidade no cumprimento da pena, mas os direitos humanos também diz respeito ao policial, que é mal remunerado, que arrisca a vida todos os dias, que enxuga gelo, que realmente acredita que a sua atividade policial, da qual é refém muitas vezes de um horizonte de violência tremendo, também os direitos humanos toca e se preocupa com a atividade policial. Aquelas pessoas que falam em nome dos policiais muitas vezes esquecem de comentar ou não vão atrás de uma questão bastante relevante, que é o fato de que inúmeros e inúmeros policiais morrem cotidianamente, todos os dias, não apenas pela sua atividade policial, que é arriscada, mas também por depressão, por suicídio, por questões aí de pessoas que dentro da atividade policial acabam tendo tamanhas dificuldades existenciais, que também nós temos que atentar por como toda essa engrenagem acaba aí não tendo do discurso da narrativa de que bandido bom é bandido morto, por exemplo, ela em prol da atividade policial, muitas vezes elas não são
sensível o suficiente para dar conta dessa situação. Então, se os direitos humanos não é coisa de bandido, não é coisa ligada somente a uma classe social, nem somente a uma perspectiva ideológica, direitos humanos é coisa de gente, é coisa de ser humano. É claro que as pessoas têm graus de vulnerabilidades diferentes dentro da sua trajetória existencial. Eu aqui, muito bem alimentado na minha casa, sou um sujeito de direitos, detenho direitos humanos, posso reivindicar direitos humanos, mas há uma diferença de acesso aos direitos humanos de minha parte, de outros inúmeros, no grupo inúmero, infindável de outras pessoas em outras situações. Certo? Então, para a gente começar a pensar sobre direitos humanos que não são direitos humanos, nós tentamos falar um pouco. Pensando em direitos humanos, que direitos humanos é coisa de gente, que diz respeito a todos nós enquanto humanos, uma segunda definição de direitos humanos, já pensando que direitos humanos é para todos, tenta articular essa ideia à percepção das Nações Unidas. Né? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Para muitos, direitos humanos é aquilo que está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Olha, essa é uma visão, me parece, demasiadamente articulada com a ideia de que direitos humanos têm uma relação, um construto a partir de 1948. Tá? E que também esse construto daquele rol de 30 artigos de 1948, que estabelece que todos nós temos direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade, à liberdade de credo, à saúde, à educação, a um trabalho digno, a um salário digno, a um lazer, etc, 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 a uma nacionalidade. Nós vamos ver isso melhor nos 30 artigos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas existe uma crítica também a tentar definir os direitos humanos a partir dessa declaração, então somente em relação a ela. Que críticas são essas? Ora, primeiro, dizer que direitos humanos diz respeito à condição do humano enquanto tal, ok, né? É um rol de direitos reivindicáveis por qualquer indivíduo. Porém, se nós pensarmos somente a partir dessa perspectiva das Nações Unidas, as críticas que nós vemos são quais? Primeira delas, entende-se que aquele rol de 30 artigos estabelecendo os direitos humanos seriam um mínimo ético existencial comum às Nações Unidas, aos todos os 193 países pertencentes à ONU, como um denominador comum para promover a dignidade humana ou uma vida minimamente que satisfaça as necessidades básicas do indivíduo. Tá? Isso seria a narrativa, a ideia de que seria aquele rol. Qual é o ponto crítico em relação a isso? Olha, se nós pensarmos que daqueles 30 artigos, nenhum ou quase nenhum país consegue garantir aos seus nacionais isso que seria o mínimo, significa que o furo é bem mais embaixo. Né? Então essa perspectiva de dizer que aqueles 30 artigos são os direitos humanos, ele se choca com uma dimensão pragmática, ele se choca com uma dificuldade empírica de demonstrar que esse suposto mínimo não é visualizável em quase nenhum país do mundo. Um outro problema, uma outra crítica em relação a essa perspectiva das Nações Unidas, seria ela demasiadamente ocidental e demasiadamente judaico-cristã, porque foi construída em 1948 a partir daquele momento do surgimento das Nações Unidas, que era um momento totalmente relacionado a promover, primeiro, direitos no horizonte europeu. Essa é uma crítica muito forte que se faz aos direitos humanos nesse modelo da ONU, apenas pensando como ponto de partida a ONU, porque primeira crítica seria essa questão excessivamente europeu, e além de ser excessivamente europeu, judaico-cristão, também excessivamente a serviço de interesses daqueles países tidos como hegemônicos. Lá em 1945, quando foi criada a ONU, os países hegemônicos garantiram para si uma reserva de poder, que nós vamos falar isso em outro momento, chamado Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os vencedores da guerra
Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, União Soviética e depois a China ingressa nesse rol. Esses 5 países teriam maior capacidade de articular os seus interesses, muitas vezes usando os direitos humanos como uma narrativa. Eu vou ingressar num país, no Iraque, por exemplo, para levar direitos humanos até lá. Eu vou fazer aquilo que o Franz Riquelme chamou inversão ideológica dos direitos humanos. Eu vou, por exemplo, nos Estados Unidos, eu vou separar crianças estrangeiras, migrantes, dos pais em nome de direitos humanos. Vou bombardear um país em nome de direitos humanos. Então, essa definição, relacionando os direitos humanos à questão tão somente percebida pelas Nações Unidas, carrega essa crítica histórica daquele momento judaico-cristão europeu e também essa crítica de como os direitos humanos podem vir a servir interesses hegemônicos de Estado, travestidos aí a partir de uma tentativa de patronização cultural. Então eu digo que os direitos humanos, que cada país deve agir de forma desenvolvimentista, por exemplo, porque isso é promover direitos humanos. Isso seria promover direitos humanos. Por exemplo, no Brasil seria bem visível essa crítica, quando nós incentivamos uma construção de usina hidrelétrica em Belo Monte. Isso não se percebeu como a construção dessa usina hidrelétrica em Belo Monte acabou fazendo com que muitos indígenas tivessem que sair do seu território, tivessem que viver em situações subhumanas, porque o desenvolvimentismo, a narrativa do progresso, ela acaba vindo, muitas vezes, na carona da ideia de direitos humanos. Bom, o que seriam, então, direitos humanos? Nós descartamos aquele início de percepção pela via reversa, o que não são direitos humanos. Se nós pensamos que os direitos humanos, que essa visão adocicada das Nações Unidas, os direitos humanos é aquilo que a declaração diz, porque todos nós temos dignidade, então temos que promover aquilo, todos os humanos são iguais. Ela carrega esses problemas que eu havia comentado com vocês. Além desses problemas, nós temos um problema extra. Essa definição das Nações Unidas, demasiadamente vinculada ao direito, ela acaba não tocando e não comunicando aquelas pessoas que têm a narrativa estigmatizadora, preconceituosa, e que direitos humanos é coisa de bandido, etc, etc. Como pensar, então, e como tentar definir o que são direitos humanos? Pensando muitas vezes sobre isso como professor, eu desenvolvi uma forma diferente de entrar nessa questão que são direitos humanos, que eu acho que ela acaba tendo uma potencialidade de comunicar com aquelas pessoas que mais precisariam entender o que são direitos humanos. Ora, sim, direitos humanos diz respeito ao humano enquanto tal. Porém, a dificuldade de se definir o que são direitos humanos e a dificuldade que muitas pessoas têm de compreender o que são direitos humanos para além de uma visão estigmatizante, diz respeito a que perguntar o que são direitos humanos demanda uma pergunta anterior. Responder o que são direitos humanos demanda responder uma pergunta anterior. Que pergunta é essa? Ora, para nós definirmos o que são direitos humanos, primeiramente nós precisamos definir o que é o ser humano. O que é o ser humano? Dentro dessa pergunta, o que é o ser humano, nós podemos identificar ao longo da história que a resposta a essa pergunta, o que é o ser humano, ocupou no centro do palco aquilo que nós podemos definir como o ser humano hegemônico, o indivíduo hegemônico. Quem é o ser humano hegemônico ao longo da história? É o homem branco, europeu, judaico-cristão, heterossexual, proprietário, nacional. Esses são os predicativos desse ser humano hegemônico que ocupou o centro do palco ao longo da história da nossa humanidade. Ou não? Pensemos assim, o homem branco, europeu, judaico-cristão, heterossexual, proprietário, nacional, faz parte da narrativa dos vencedores na história do mundo como um todo, o mundo enquanto tal. Quem está fora? Quem, ao olhar para esse ser humano hegemônico, está no lado periférico? Quem seria esse ser humano? Mulheres, negros, índios,
pessoas de proveniência de países que não são o norte global, é o sul global, homossexuais, pessoas de orientação sexual diversa da heteronormativa, pobres, estrangeiros. Pessoas também aí de religiões contra-hegemônicas, por exemplo, religiões de matriz africana. As pessoas, então, esse ser humano periférico, quando ele olha para esse ser humano hegemônico, ele se percebe numa condição de maior reivindicação de direitos humanos exatamente por não ter ocupado o espaço que merecia ao longo da construção do mundo ocidental, ao longo da construção do direito ocidental, ao longo da construção da própria ideia de humanidade. Daí a dificuldade, daí porque quando esse ser humano hegemônico olha para as reivindicações do ser humano periférico, mulheres, negros, índios, pobres, estrangeiros, refugiados, por exemplo, homossexuais, enfim, ele tende a olhar as reivindicações e achar que é tudo mimimi. Aí ele se vale muitas vezes da ideia de igualdade. Não, nós somos todos iguais, logo não existe como os direitos garantir privilégios dessas pessoas. A questão é que essas pessoas, esses seres humanos que ocupam o lado periférico na reivindicação histórica por direitos humanos, por mais que eles sejam a grande maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, eles devem ser vistos como uma minoria em termos de acesso a direitos. E aí que nós começamos a tentar conceituar direitos humanos numa visão um pouco mais aberta. Então, direitos humanos, a gente tenta refutar aquelas percepções preconceituosas. Vimos os problemas de definir os direitos humanos somente pela Declaração Universal de Direitos Humanos. Percebemos que pensar os direitos humanos demanda pensar o que é o ser humano e tentar ver essa diferença entre o ser humano hegemônico e o ser humano periférico. E aí, dentro dessa conceituação de direitos humanos, também é necessário nós atentarmos para o fato de que, na verdade, falar em direitos humanos significa também falar em uma multiplicidade de saberes, em uma percepção interdisciplinar dos direitos humanos. Evidentemente, os direitos humanos é pensado pela via do direito internacional de direitos humanos, que nós vamos falar sobre isso, tratados internacionais, órgãos internacionais de promoção de direitos humanos. Vamos falar sobre cortes internacionais que responsabilizam países e pessoas por violação de direitos humanos. Mas fora do horizonte do direito também nós temos aí uma percepção filosófica dos direitos humanos e filosofia. A partir de uma percepção filosófica de direitos humanos é que nós podemos compreender, por exemplo, aquilo que as pessoas em geral tratam como o conceito, a base conceitual elementar para se falar de direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, muito antes de se tornar um conceito jurídico, um princípio, por exemplo, presente na Constituição Federal Brasileira, a dignidade humana é um conceito filosófico, pensado lá pelos filósofos cristãos, pelos filósofos iluministas, como Kant. Então tem uma percepção filosófica de direitos humanos. Nós podemos também atentar para uma percepção sociológica dos direitos humanos. O que seria uma percepção sociológica dos direitos humanos? Uma percepção sociológica dos direitos humanos tem uma relação com a ideia de colher dados para comprovar determinadas realidades, como elas são ou não. Como é que nós sabemos, por exemplo, que se a Lei Maria da Penha vem funcionando ou não? Nós temos que colher dados. Como se a violência doméstica vem reduzindo. Como é que nós sabemos como é que é a realidade carcerária dos apenados? Colhendo dados, indo lá ver. Como é que nós sabemos como é que é a circunstância aí de segurança pública em determinados lugares? Então, dados sociológicos, índices sobre violência. Isso aí é uma percepção sociológica sobre direitos humanos. Nós podemos também ter uma percepção antropológica sobre direitos humanos. Antropologia seria aquele ramo do conhecimento que vai lá também tentar conviver com aquele grupo que está sendo estudado para entender as peculiaridades da circunstância que lá é vivida. Além de colher dados sobre questões de apenados, indígenas, mulheres também, um trabalho do antropólogo é ir lá tentar perceber o olhar daquelas pessoas inserindo-se naquele contexto. Um antropólogo que vai lá morar um tempo com índios, que vai morar, por exemplo, como Boaventura de Souza Santos fez, morar
dentro de uma comunidade. Os direitos humanos também pode carregar consigo uma percepção religiosa. Como a religião, como as religiões contribuem ou podem contribuir para nós pensarmos os direitos humanos. E tem um texto meu que eu vou deixar também, já está lá no Moodle, mas vou deixar também especificamente nessa aula, que eu estou pensando sobre religião. O título do texto é A Quem Serve a Tua Fé? Amar é amar a liberdade do outro. E de minha parte eu penso que a religião, seja ela qual for, ou até mesmo a ausência de religião, ela diz respeito a pensar pensar o homem enquanto comunidade. Né? Toda religião ela se serve a interesses de acolhida, não apenas aquelas pessoas que comungam da mesma fé. A religião, por excelência, é isso, é servir ao outro. Então, a religião, ela, apesar das inúmeras diferenças, elas contribuem para o pensamento dos direitos humanos quando elas não são segregadoras, quando elas não são excludentes, quando elas tentam incluir o humano enquanto tal, e não aquele humano que compartilha da mesma fé. Nós podemos também pensar os direitos humanos numa perspectiva política. Tá? Qual o papel do Estado no desenvolvimento, na promoção de direitos humanos e também como, muitas vezes, o grande violador de direitos humanos acaba sendo o Estado. Temos que perceber que múltiplos saberes auxiliam na reflexão sobre direitos humanos e também na potencialidade de tornar essa reivindicação por direitos humanos viável. Então, de minha parte, para chegar ao final desse movimento aqui conceitual de direitos humanos, parece que faz parte da existência de cada um tentar ver como a construção dos direitos humanos, nessa multiplicidade de possibilidades de olhares, ela pode servir como um instrumento de emancipação. Porque emancipar a si mesmo necessariamente diz respeito a lutar por todos e todas na sua condição de humano. Certo, pessoal? Então, nesse encontro fica por aqui. Tentamos aí, tentei trazer algumas reflexões para vocês. A gente pode dialogar, debater. E nosso próximo movimento seria, ao longo da história do mundo ocidental, tentar pontuar, articular como foram se afirmando esses direitos humanos, para que nós possamos depois chegar na parte jurídica, e também é realmente muito importante. Até a próxima!